Pessoal do nono ano, professor Marcão aqui com mais uma aula em vídeo para vocês, agora do caderno 3, tá? E vai iniciar na página 130 com o módulo 10, que traz o título como Um Mundo Dividido, um País Dividido. Bom, nós temos aí, né, o início da história desse capítulo, que vai tratar do pós-guerra. Lembra que nós tratamos sobre nos últimos capítulos nós tínhamos visto sobre a Segunda Guerra Mundial e agora as consequências, né, as reações que o mundo teve pós a Segunda Guerra. Como é que nós vamos ter o mundo montado, né, após a Segunda Guerra Mundial? Nós vamos ver aqui em duas charges que foram colocadas aqui, bem interessantes. Nós temos a primeira aqui, que representa o mundo, tá? Dividido entre duas forças, duas potências, que vão disputar esse mundo, né? Vão disputar as influências econômicas, territoriais, né? Sociais, de modo de vida e tudo mais, ideológicas. E isso vai levar o mundo a uma guerra de bastidores, né? Uma guerra não quente, uma guerra fria. Como assim, professor? Guerra fria nada mais é de uma guerra não propriamente declarada, né? Não existiu conflitos diretamente entre essas duas potências. Porém, essas duas potências indiretamente começam a fomentar conflitos nesse mundo para demonstrar sua zona de poder. Tá? Nós vamos entender isso mais para frente ao longo do capítulo e vocês vão entender o porquê esse mundinho aqui, ó, esse mundo que representa nós, estava dividido entre esses dois camaradas aqui. Do lado aqui, nós temos aqui os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e do lado de cá, a União Soviética liderando o bloco socialista ou comunista, tá? Ele pede aqui qual a referência entre os dois, né? A referência é que nós estávamos entre essas disputas e após a Segunda Guerra, com o uso da bomba atômica, ao qual vocês já fizeram um trabalho sobre ela, né, da Rosa de Hiroshima, nós temos uma condição de vida já diferenciada. Essa de baixo aqui, ó, que seria um casal americano aqui, vivendo, né, no fundo, num calabouço, numa, como é que fala, num abrigo, né, construído, um abrigo nuclear, né, construído no solo do seu jardim, né. Isso nada mais é do que ele representa de que a radiação, o poder nuclear já se faz presente, ele já é uma realidade, né? Como nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, havia a possibilidade de qualquer hora, nesse período aqui, a qualquer hora um dos dois lados apertarem o botão e explodir essa criança que a gente chama de mundo, ok? Então nós temos uma das características dessa Guerra Fria foi o poder militar, né? O poder armamentista entre os dois blocos. Cada vez mais eles eram rivais nas questões econômicas, nas questões políticas, nas questões de relações, como é que fala, de influências ideológicas, tá? E nós vamos ter, aqui no começo ele vai falar o que o professor já tinha acabado de dizer, tá? Que o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? E ele vai falar sobre a forma de influência americana conhecida como capitalista, ok? E a influência soviética como bloco comunista. O mundo ele se dividiu, tá? Essa parte laranja aqui, ó, foram os países, tanto a Rússia quanto os outros países, né, invadidos por ela na Segunda Guerra Mundial, em que vai formar o bloco comunista, mais a China aqui e alguns países que vão aderir ao longo do tempo, alguns países aqui na África também. Nós temos aqui, ó, ao mesmo tempo,
dois blocos cultivavam intensa rivalidade entre si. Países capitalistas viviam num clima anticomunista e países comunistas num clima anticapitalista. Nós vamos ver isso mais detalhadamente daqui a pouco, a hora que vai falar do macartismo, tá? O que isso significa? Esse clima anticomunista pelos capitalistas e anticapitalistas pelos comunistas é que cada um dos blocos via o outro como um inimigo a ser destruído, como um inimigo a ser extirpado da terra, né? Então, cada pessoa que pertencesse ao bloco e que tivesse uma ideologia diferente daquela que era implantada naquela região, naquele lugar, ele era mal visto, ele era perseguido, ele era preso, ele sofria sanções, né, daquele país que cultivava aquele tipo, né? Cultivava não, ele tinha implantado aquele sistema. A gente vai ver mais para frente também que o macartismo perseguiu, né, dentro dos Estados Unidos, alguns escritores, alguns intelectuais, alguns atores e tudo mais, dando a clara evidência dessa perseguição que a gente fala nesse pedaço aqui. Tá? A grande maioria desses países, assim, eles tinham uma relação de disputa, né, entre esses dois blocos, tinha uma disputa que transcendia, né, ele ultrapassava a barreira econômica, a barreira da influência. Ela era uma questão ideológica, ou seja, não é só a forma com que eu sou governado, mas também a minha forma de pensar, a minha forma de agir, tudo naquele período, ele era ideológico. Então ele transcendia essas questões econômicas e sociais, né? Ele vai para o campo também de outras áreas, né? No campo da ciência, no campo do esporte, ele vai para o campo das artes, no campo da intelectualidade. Ele transcende a tudo isso, né? O mundo ele vai sofrer um enorme avanço, principalmente na área tecnológica e espacial, né, nesse período. É uma das disputas entre os dois blocos, né? A gente vai chamar de corrida espacial, né, que vai ter horas o bloco comunista como sendo o líder disso, quando coloca o primeiro homem fora da órbita terrestre, né, que foi o Yuri Gagarin, foi o primeiro homem que viu a Terra fora da Terra e disse: a Terra é azul, né? Foi o primeiro cara. Ele era um russo. E por outro lado nós temos os Estados Unidos saltando à frente, né, nessa corrida espacial, quando ele coloca o Louis Armstrong. Opa, o professor se equivocou. Louis Armstrong, perdão pessoal, Louis Armstrong é o grande saxofonista, grande trompetista americano, tá? Muito recomendado aí para quem gosta de jazz. Quem chegou primeiro à Lua, que pisou na Lua, foi o Neil Armstrong, tá? Quando o Neil Armstrong chega, né, e chega ele, o Buzz Aldrin e o Michael Collins, né, foram os três que chegaram à Lua, colocaram em evidência de novo os Estados Unidos como sendo o grande líder, né, na corrida espacial. Afinal de contas, todos eles não, os Estados Unidos até então estavam atrás dos russos, né, que tinham chegado fora da órbita, mas agora, né, os Estados Unidos retoma essa dianteira que vai até, com, né, o projeto da Lua vai até Apolo 13, se não me engano, onde acontece o grande problema, né, e eles têm que voltar para a Terra e aí se encerra a corrida espacial. Bom, no campo político, né, no campo das influências políticas, nas influências diplomáticas no mundo, nós vamos ter aí nos Estados Unidos, né, agora há pouco eu estava falando sobre essa relação de perseguição de ambos os lados, né? Na Rússia, né, se perseguiam as pessoas que eram contrárias ao comunismo e mandava para a Sibéria, para trabalhos forçados e tudo mais.
Nos Estados Unidos, entre 1950 e 56, nós tivemos o macartismo, que vai, inclusive, durante muito tempo, vai ter os seus ecos, né? Vai ter as suas consequências. Mas ele diretamente, né? Ele existe entre 1950 e 56, onde o senador, né? Joseph McCarthy, ele lidera, né? Uma perseguição direta às pessoas que eram contrárias não só as pessoas que eram contrárias ao capitalismo, mas que tinham um viés, né? Tinham um pensamento, uma linha de pensamento socialista, comunista. Afinal de contas, se nós vamos dizer, se nós vamos falar sobre os Estados Unidos, que é considerado o berço da liberdade, né? O berço dos pensamentos iluministas, é muito contraditório dizermos que houve perseguição aos que pensavam contrariamente ao modelo que existia. Mas houve, tá? Muitos políticos, muitos intelectuais, que mais? Artistas, pessoas, né, que tinham esse viés de pensamento foram perseguidos. Um deles, né, muito conhecido, ficou muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo, foi a quase que expulsão do Charles Chaplin, né, que teve que fugir de última hora para a Suíça, onde viveu até morrer, por conta do seu pensamento, do seu viés ideológico, que não cabia dentro desse sistema macartista de aceitação, né, ou de não aceitação, né, aos pensamentos contrários ao capitalismo. Charlie Chaplin, que nunca, inclusive, por conta dessa perseguição, nunca ganhou um Oscar. Ele vai receber um Oscar só em 1973, um Oscar pelo resumo da obra, em que foi recebido por, se não me engano, pela esposa dele, pelo fato dele não poder pisar nos Estados Unidos. A, a academia, né, de Hollywood premiou ele com o Oscar, porém ele não podia pisar nos Estados Unidos para receber, senão seria preso. É o cúmulo, né? Haja visto que Estados Unidos é considerado o berço, né, da liberdade, o centro da liberdade de pensamento do homem moderno. Mas vamos lá. Mudando para outra parte do texto, ele vai falar sobre o processo de independência das colônias africanas e asiáticas, tá? Lá na página 135. Lá na página 135, nós temos aí a configuração do mundo após a Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, nós vamos ter alguns motivos, algumas coisas que vão fazer com que as colônias da Ásia e da África se separem, né? Consigam a sua independência. Né? Esses movimentos já existiam já há muito tempo, porém é nesse período que ele vai se acentuar. E ele vai se acentuar por alguns motivos, tá? Dentre eles aqui, ó, temos, vamos destacar primeiro, o surgimento de dois continentes, nos dois continentes de movimentos nacionalistas que se opunham à presença dos colonizadores e reivindicavam a autonomia política dos povos da região. Na África, esses movimentos propunham, entre outras coisas, a afirmação da negritude, o sentimento de orgulho racial e valorização da cultura dos negros, o resgate dos idiomas nativos que haviam sido substituídos pelos colonizadores. Essa negritude, essa questão da negritude na África é muito importante para os africanos, porque no caso da Ásia, eles não deixaram a sua cultura, eles não foram reprimidos na sua cultura, diferentemente da África, né? A África até hoje, em alguns países, você tem a grande maioria da elite, né, africana sendo brancos. Como assim? A África é negra e você tem brancos dominando, né? Nós vamos ter lá com Mandela, né? Nos anos 70 e 80, 60, 70 e 80, nós vamos ter uma luta intensa dentro da África do Sul pelo fim do apartheid,
que era o apartamento, ou seja, a divisão, né, entre os brancos e negros, tendo os brancos tendo maiores direitos, os melhores direitos ao usufruto da máquina do Estado, e os negros relegados a quase que a própria sorte, né? Morando nos guetos, sem direitos políticos, sem direito a reivindicações. Isso tudo vai começar aqui, ó, nesse período. Eles, tanto na África quanto na Ásia, começam os movimentos nacionalistas, porém a grande diferença é que na África eles vão lutar não só por independência do país, e sim também pelo sentimento do orgulho racial, ok? Nós vamos ter nos Estados Unidos também nessa época a mesma movimentação com Martin Luther King, tá? Lutando pelos direitos dos negros americanos que se sentiam excluídos, que sentiam não, que viviam excluídos, né? Agora há pouco falei de novo e torno a falar Estados Unidos visto, né, em termos de visão de mundo como o berço, né, da liberdade. Olha quanta coisa errada os Estados Unidos têm, né? Até a década de 50, o negro era visto como um ser de segunda classe nos Estados Unidos. É só assistir alguns filmes aí, e não precisam filmes grandes, é só pegar, a gente vê os reflexos ainda hoje, né, nos Estados Unidos, assistindo Todo Mundo Odeia o Chris, que é um menino negro estudando numa escola de brancos, com todas, né, com todos os problemas em que um negro sofre, um negro americano sofre com a sociedade branca americana, né? Aqueles olhares, né, de desdém, bullying. Você vê os próprios professores, né, com aquele olhar totalmente equivocado sobre a figura de um negro, né? Outro ponto muito importante nessa nessa movimentação africana para a libertação foi por conta também da fragilidade dos países, né, imperialistas, que estavam destruídos economicamente. Tanto a Inglaterra, a França, a própria Alemanha principalmente, todos eles estavam arruinados economicamente e sentindo-se fracos, não conseguiram abafar esses movimentos. Tá? Outra coisa é o apoio dos Estados Unidos e da Rússia nos movimentos nacionalistas. Lembra que eu disse que essas duas potências aqui vão lutar por influência no mundo? E a Guerra Fria não foi declarada entre os dois, mas houve movimentos em que os dois fomentaram revoluções e tudo mais dentro de lugares do mundo, para poder aumentar sua zona de influência. Uma delas foi na África e na Ásia. Na Ásia, por exemplo, né, que a gente pode ter bem conhecido dos filmes aí de Hollywood, Vietnã. O Vietnã, ele queria se tornar um país comunista, e os Estados Unidos não queria deixar. E os russos, de um lado, apoiavam os Vietcong, que eram os vietnamitas do norte, e os Estados Unidos influenciavam os vietnamistas do sul, né? Para que houvesse essa libertação. Nós vamos ter essa intensa movimentação aí, ó, as lutas anticoloniais na Ásia e na África nós temos na Argélia, e temos aqui as características de cada uma. No Quênia, no Congo, nós vamos ter lá no Império das Índias, na Indochina, na Indochina, e cada um delas com as suas características. O último ponto a ser destacado é que vai falar sobre as divisas, né? As divisas africanas. A gente pode perceber que a divisa africana, em muitos pontos, eles têm riscos secos, assim, como se alguém tivesse feito, né, risco no próprio mapa, sem delimitações de relevos, sem levar em consideração, inclusive, a pessoas, né, que moram dentro desses países, se as relações entre os povos são cordiais ou não. Simplesmente foram tomadas decisões, digamos que, decisões de escritório, decisões de práticas e burocráticas, né? E ele vai falar que ao longo do tempo esse território vai ser mudado por conta disso tudo, né? Por conta
dessas independências, né? Tá vendo que dentro de cada quadrado desse, cada parte dessa aqui, ela vai se dividir em muitos outros países, que são, na realidade, cada um uma etnia diferente, um povo diferente, que vai procurar a, a sua independência, ok? Eu ficando por aqui, tá? Terminando, o professor vai mandar o link desse vídeo para vocês e também o link do Google Forms com 5 questõezinhas bem fáceis, práticas e rápidas para vocês. Grande abraço, tchau.